Se você tem entre 65 e 80 anos, pare de visitar estes 6 lugares perigosos antes que seja tarde demais para a sua saúde. Sabe aquela sensação de que o tempo está passando rápido demais? E que algumas dores e desconfortos que antes eram eventuais, agora se tornaram quase rotina. Aquela pequena tontura ao levantar. Um cansaço que não vai embora, mesmo depois de uma boa noite de sono. Ou talvez a preocupação com uma queda que por pouco não aconteceu. A verdade é que muitas de nós, ao chegar a esta fase da vida, começamos a sentir os efeitos de escolhas, ou até mesmo de ambientes, que visitamos ou nos permitimos frequentar, sem perceber o quanto eles podem estar minando a nossa vitalidade. É como se, sem querer, estivéssemos nos expondo a riscos que, a longo prazo, cobram um preço alto na nossa saúde e bem-estar. Mas, e se eu te dissesse que existem certos lugares, não apenas físicos, mas também situações, que são verdadeiros vilões para a nossa qualidade de vida depois dos 65 anos locais onde, talvez sem intenção, estamos colocando nossa saúde em risco, sem nem mesmo nos darmos conta? Hoje, vamos desvendar este segredo, neste vídeo. Vamos mergulhar fundo em 6 desses lugares ou situações perigosas que você precisa parar de visitar se quiser viver com mais energia. Segurança e alegria. Fique conosco até o final, porque o último ponto pode te surpreender e transformar completamente sua visão sobre viver bem. Vamos começar pelo primeiro tipo de lugar, que muitas vezes visitamos sem perceber os perigos, e que é uma das maiores causas de acidentes e perdas de independência na nossa idade, os locais com alto risco de quedas. Pense comigo quantas vezes você já andou por uma calçada esburacada e sentiu o coração na boca, ou entrou em um banheiro com o piso molhado e escorregadio, sem nenhum apoio por perto. Ou talvez tenha se deparado com uma escada íngreme, sem um corrimão firme para se segurar. Esses não são apenas detalhes. São armadilhas silenciosas que podem nos levar a fraturas sérias, internações e, infelizmente, a uma perda significativa da nossa autonomia. Não estou falando apenas de ambientes externos. Viu? Muitas vezes, o maior perigo está dentro da nossa própria casa. Aqueles tapetes soltos que se movem a cada passo, o fio do abajur atravessando o caminho, o box do chuveiro sem uma barra de apoio para nos dar segurança. Cada um desses pequenos detalhes, que parecem inofensivos, são convites para uma queda, a gravidade de uma queda para nós. Depois dos 65, é muito maior do que para uma pessoa jovem. Uma fratura de fêmur, por exemplo, pode mudar a vida de uma idosa de forma drástica, exigindo uma longa recuperação, fisioterapia e, em muitos casos, levando à necessidade de mais cuidados de terceiros. A recuperação é mais lenta, o risco de complicações é maior, e a confiança para se locomover, muitas vezes, fica abalada por isso. É fundamental começar a enxergar esses lugares com outros olhos, com um olhar de prevenção. Pense em cada passo que você dá fora de casa. Evite calçadas irregulares, prefira ruas bem pavimentadas e iluminadas. Se o dia estiver chuvoso, redobre a atenção em pisos lisos e molhados. Mas o mais importante, e talvez o mais negligenciado, é avaliar o seu próprio lar. Olhe para a sua casa como se fosse a primeira vez. Há escadas. Estão bem iluminadas e com corrimão firme. Os tapetes estão fixos no chão. O banheiro tem barras de apoio no chuveiro e ao lado do vaso sanitário. O piso é antiderrapante. Pequenas mudanças. Como remover tapetes desnecessários. Fixar os que são importantes com fita dupla face. Melhorar a iluminação. Instalar barras de apoio no banheiro e ter certeza de que não há fios soltos pelo caminho. Podem fazer uma diferença gigantesca na sua segurança e prevenir um acidente grave. Não é para viver com medo,
mas sim para viver com inteligência e cuidado. É sobre tomar as rédeas da sua segurança e criar um ambiente que te apoie, em vez de te colocar em risco. Isso nos leva a uma questão importante: como nos protegemos em ambientes públicos onde não temos controle. Bom, a resposta é simples. Evite-os ou seja extremamente cautelosa. Se for a um shopping em dia de chuva, preste atenção nas entradas e nos pisos. Se precisar subir escadas, procure sempre o corrimão ou utilize o elevador. Estar consciente dos riscos é o primeiro passo para se proteger. É um ato de amor próprio e de valorização da sua independência. E por falar em ambientes que nos expõem a riscos invisíveis, vamos para o segundo tipo de lugar que precisamos começar a evitar, ou pelo menos frequentar com muita cautela. Estamos falando dos ambientes superlotados e fechados. Sabe aqueles lugares onde parece que a gente mal consegue respirar de tanta gente? Shoppings lotados em feriados, transporte público em horários de pico, eventos com grande aglomeração, ou até mesmo consultórios médicos e hospitais, quando visitados sem uma necessidade urgente e vital. Para nós, que já passamos dos 65 anos, esses lugares representam um risco duplo e muitas vezes subestimado. O primeiro risco, e talvez o mais óbvio, é a alta exposição a vírus e bactérias. Nosso sistema imunológico, naturalmente, não é tão robusto quanto o de uma pessoa de 20 anos. Isso significa que uma simples gripe ou um resfriado, que para um jovem pode ser apenas um incômodo passageiro, para nós pode evoluir para uma pneumonia, uma complicação respiratória grave, ou até mesmo uma internação, em ambientes fechados e cheios de pessoas. A circulação de ar é limitada, e os germes se espalham com muito mais facilidade. Você já deve ter percebido como, às vezes, um simples passeio ao supermercado em um dia movimentado pode resultar em um mal-estar no dia seguinte. Não é mesmo? É por isso. Mas o perigo não para por aí. Há também o risco de exaustão física e mental. Ficar em pé por muito tempo em uma fila. Ser empurrada em um transporte público. Lidar com o barulho e o frenesi de uma multidão. Tudo isso drena nossa energia de uma forma que talvez não percebamos no momento, mas que cobra seu preço depois. A sobrecarga sensorial pode levar ao estresse, à irritabilidade e ao cansaço extremo, que pode demorar dias para ser recuperado. Além disso, em meio a multidões, o risco de esbarrões e pequenas quedas acidentais aumenta significativamente. Mesmo que o chão esteja perfeito, há também a questão da segurança pessoal em geral, como o risco de furtos, que podem nos causar um grande aborrecimento e estresse. Então, qual é a saída? Não é para se isolar em casa, de forma alguma, mas sim para escolher com inteligência os momentos e os lugares que você visita. Se precisar ir ao shopping, tente ir em horários de menor movimento, como no meio da semana ou logo cedo. Se for usar transporte público, evite os horários de pico. E, talvez, o mais importante, repense as visitas a hospitais e clínicas se não forem estritamente necessárias ou se não for para acompanhamento de rotina. Se você for visitar alguém, avalie o risco e use máscara se sentir que a situação exige. Priorize as teleconsultas quando possível. E sempre, sempre, leve álcool em gel para higienizar as mãos. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença na prevenção de doenças e na manutenção da sua energia. Pense no seu bem-estar como um tesouro que precisa ser protegido. O tempo que passamos nesses ambientes superlotados e estressantes é tempo que poderíamos estar investindo em algo que realmente nos nutra e nos dê prazer, sem os riscos associados. Agora que falamos sobre a segurança física e a prevenção de infecções, vamos para um outro tipo de lugar
que visitamos diariamente e que têm um impacto direto na nossa vitalidade e longevidade, a nossa alimentação. Agora, vamos falar do terceiro tipo de lugar que visitamos. Muitas vezes, sem perceber o estrago que ele faz na nossa saúde, os restaurantes e cozinhas de fast food e de alimentos ultraprocessados. Para nós, que já estamos na melhor idade, o que comemos é mais do que combustível. É a base da nossa saúde, da nossa energia e da nossa capacidade de aproveitar a vida. No entanto, é muito fácil cair na armadilha da conveniência e do sabor rápido que esses lugares oferecem. Pense naqueles molhos cheios de açúcar e sal, nos pães brancos e macios que parecem deliciosos, mas que têm pouco ou nenhum valor nutricional, nas frituras que seduzem o paladar com sua crocância, mas que sobrecarregam nosso coração e nossas artérias. O problema do fast food e dos ultraprocessados não é apenas o excesso de calorias, é a falta de nutrientes essenciais, a quantidade absurda de sódio que eleva a pressão arterial, os açúcares que desregulam o metabolismo e aumentam o risco de diabetes tipo 2 e as gorduras trans e saturadas que são inimigas do nosso sistema cardiovascular. Depois dos 65, nosso metabolismo fica mais lento. E nosso corpo precisa de uma nutrição muito mais eficiente para se manter saudável. Precisamos de vitaminas para fortalecer os ossos, de fibras para um bom funcionamento intestinal, de proteínas para manter a massa muscular, que naturalmente diminui com a idade, e os alimentos ultraprocessados oferecem exatamente o oposto, um vazio nutricional, embalado em cores vibrantes e sabores intensos, mas que nos deixam famintas por nutrientes reais. Você pode até pensar, mas é só de vez em quando, não faz mal. O problema é que o de vez em quando pode virar um hábito, e os efeitos cumulativos são devastadores. A inflamação crônica, o aumento da pressão arterial, o ganho de peso, a dificuldade para dormir, a falta de energia. Tudo isso pode ser reflexo de uma dieta baseada nesses lugares perigosos. Não se trata de privação, mas de escolhas inteligentes. Em vez de visitar a lanchonete da esquina, que tal preparar um sanduíche delicioso em casa com pão integral, frango desfiado e bastante salada? Ou, em vez de pedir uma pizza ultraprocessada, que tal uma torta de legumes feita com carinho? Pense que cada refeição é uma oportunidade de nutrir o seu corpo e dar a ele o que ele precisa para funcionar bem. Visitar a feira livre, por exemplo, ou o setor de frutas e verduras do supermercado. É como entrar em um santuário de saúde. Ali você encontra cores, sabores e nutrientes que são verdadeiros remédios para o corpo e para a mente. Invista tempo na sua cozinha. Descubra novas receitas saudáveis e saborosas. Convide um amigo ou familiar para cozinhar junto. Transforme o ato de se alimentar em um ritual de cuidado e prazer. Essa mudança de lugares alimentares é um dos maiores investimentos que você pode fazer na sua longevidade e qualidade de vida. E já que estamos falando de ambientes que nos afetam, vamos para o quarto tipo de lugar, que muitas vezes nos expõe a perigos invisíveis, mas muito reais. O quarto tipo de lugar perigoso, e que muitas vezes ignoramos por estarmos tão acostumados com ele, são as áreas de poluição sonora e atmosférica intensa. Imagine-se em uma rua movimentada, com o barulho constante de buzinas, motores e pessoas, ou talvez próximo a uma área industrial, onde o ar parece pesado e com um cheiro estranho. Para nós, que já temos mais de 65 anos. Esses ambientes não são apenas incômodos, eles são verdadeiros agressores silenciosos da nossa saúde. O ruído constante, mesmo que não seja ensurdecedor, pode levar ao estresse crônico. Nosso corpo reage ao barulho excessivo liberando hormônios do estresse.
como o cortisol, que, em níveis elevados por muito tempo, podem aumentar o risco de problemas cardiovasculares, como pressão alta e doenças cardíacas. Além disso, a exposição prolongada ao barulho pode afetar nossa audição, que já tende a diminuir com a idade, e também prejudicar a qualidade do nosso sono. Quem consegue ter uma noite de sono reparadora com o barulho da rua entrando pela janela e a falta de sono adequado, como já sabemos, impacta tudo nossa energia, nosso humor, nossa memória e até nossa capacidade de combater doenças. Mas não é só o barulho, a poluição do ar, muitas vezes invisível, é igualmente perigosa. Partículas finas e gases tóxicos, provenientes de veículos, indústrias e até da queima de lixo, podem irritar nossas vias respiratórias, agravar doenças como asma e bronquite e aumentar o risco de infecções pulmonares, para quem já tem alguma condição respiratória pré-existente. Esses ambientes são especialmente arriscados, e o perigo vai além dos pulmões. Estudos mostram que a poluição do ar pode ter um impacto negativo no nosso cérebro, contribuindo para o declínio cognitivo e aumentando o risco de doenças neurodegenerativas a longo prazo. É assustador pensar que o ar que respiramos em certos lugares pode estar nos adoecendo. Então, como podemos parar de visitar esses lugares? A primeira dica é simples: evite-o sempre que possível. Se você mora em uma área muito barulhenta, considere investir em janelas anti-ruído ou passar mais tempo em parques e áreas verdes, onde o ar é mais puro e o som da natureza acalma a mente. Se precisar ir a uma região muito movimentada, tente limitar o tempo de permanência e, se tiver que esperar, procure um local mais afastado do tráfego intenso. Caminhe por ruas mais tranquilas e arborizadas, em vez das avenidas principais. E dentro de casa, se a poluição for um problema, um bom filtro de ar pode ajudar a melhorar a qualidade do ar que você respira. Para a poluição sonora, considere usar protetores auriculares, especialmente se o barulho estiver atrapalhando seu sono ou sua concentração. Priorizar ambientes mais calmos e com ar mais limpo é um presente para o seu corpo e para a sua mente. É sobre criar um santuário de paz e saúde ao seu redor, onde você possa respirar fundo e relaxar, e pensando em paz e bem-estar. Vamos agora para o quinto tipo de lugar, que pode ser muito perigoso se nos perdermos nele. Chegamos ao quinto lugar, perigoso. E este é um que muitas vezes nos atraiu sem que percebêssemos a dimensão do seu impacto, o lugar do isolamento social. Como é fácil cair na armadilha de ficar mais em casa, de recusar convites, de se afastar dos amigos e da família, achando que estamos apenas buscando um pouco mais de paz ou descanso. Mas o isolamento, especialmente depois dos 65 anos, não é um refúgio, é um risco. Ele é um lugar silencioso, quase imperceptível, que pode minar a nossa saúde mental, emocional e até física. Quando nos afastamos do convívio social, perdemos as trocas, as risadas, os abraços, as conversas que estimulam a mente e aquecem o coração. E a ausência disso é devastadora. O isolamento social é um fator de risco comprovado para a depressão, a ansiedade e até para o declínio cognitivo. A mente que não é estimulada pela interação com outras pessoas, por novos pontos de vista ou por simples bate-papos, tende a se tornar menos ágil. A memória pode falhar mais, e a capacidade de resolver problemas pode diminuir. É como um músculo que não é usado, ele atrofia. Mas não para por aí. Pessoas isoladas tendem a cuidar menos de si mesmas. A motivação para se arrumar, para se alimentar bem, para fazer exercícios, pode diminuir drasticamente. O sono pode ser prejudicado. E até mesmo a percepção de dores e sintomas pode ser diferente.
a falta de alguém para conversar, para desabafar, para compartilhar as alegrias e as preocupações. Pode levar a um acúmulo de sentimentos negativos, que se manifestam no corpo como estresse, pressão alta e até doenças do coração. É uma dor silenciosa que afeta a alma e, consequentemente, o corpo, para parar de visitar este lugar de isolamento. A chave é a proatividade. Não espere ser convidada. Convide, faça aquela ligação para um amigo que você não vê há tempos. Marque um café com as amigas da igreja ou do bairro. Participe de grupos de atividades que te interessem. Seja um grupo de caminhada, um clube de leitura, aulas de dança ou até mesmo um voluntariado. O importante é criar conexões, sair da rotina e se permitir estar com outras pessoas, mesmo que você seja mais reservada. Comece com pequenos passos, um simples bom dia ao vizinho, um sorriso no supermercado, um breve bate-papo no parque. Cada pequena interação é um tijolo na construção de uma vida social rica e saudável. O contato humano é alimento para a alma, um verdadeiro elixir para a longevidade. Nossas histórias, nossas experiências e nossos sentimentos se enriquecem quando compartilhados. E é essa riqueza que nos mantém vivas, curiosas e conectadas com o mundo. Por isso, convido você a abrir as portas da sua casa e do seu coração para o mundo. O mundo está esperando por você. E por falar em ambientes que afetam o nosso bem-estar, vamos para o sexto e último lugar, que pode ser incrivelmente perigoso, e que talvez seja o mais sutil de todos. Por fim, chegamos ao sexto e último lugar, perigoso que precisamos evitar a todo custo. Especialmente na nossa idade, o ambiente de estresse e tensão crônica. Não estamos falando de um lugar físico, mas de um estado contínuo, de uma atmosfera que muitas vezes criamos ao nosso redor, ou nos permitimos ser envolvidas. Pense em discussões familiares constantes, naquelas notícias alarmantes que você insiste em assistir o dia inteiro, ou até mesmo em certas pessoas que parecem drenar sua energia a cada encontro. Para nós, depois dos 65 anos, o estresse não é apenas um incômodo. Ele é um veneno lento que afeta cada célula do nosso corpo. O estresse crônico libera continuamente hormônios como o cortisol, que, em excesso, podem causar estragos. Ele pode aumentar a pressão arterial, elevar os níveis de açúcar no sangue, prejudicar o sistema imunológico e até mesmo acelerar o processo de envelhecimento celular. É como se nosso corpo estivesse constantemente em modo de luta ou fuga. Mesmo quando não há um perigo real, essa ativação constante esgota nossas reservas de energia. Nos deixa mais cansadas, irritadas, com dificuldade para dormir e, muitas vezes, com dores inexplicáveis. Além disso, o estresse pode ter um impacto profundo na nossa saúde mental. Pode levar à ansiedade, à depressão e até mesmo afetar nossa memória e nossa capacidade de tomar decisões. Quem consegue pensar com clareza quando está sob pressão constante para parar de visitar este lugar de estresse crônico? Precisamos aprender a proteger nossa mente e nosso corpo. A primeira atitude é reconhecer o que te estressa. São as notícias. Diminua o tempo de exposição. Escolha uma fonte confiável e informe-se apenas o essencial. São pessoas. Aprenda a estabelecer limites, a dizer não de forma gentil e a se afastar de relacionamentos tóxicos que só te fazem mal. Sua paz é mais importante do que qualquer obrigação social. Se forem discussões familiares, tente ser a pacificadora. Ou, se não for possível, evite se envolver profundamente em conflitos que não são seus. Lembre-se que você já passou por muita coisa na vida. E agora é hora de colher a paz. Outro ponto crucial é aprender a relaxar. Isso pode ser diferente para cada um. Para alguns, é a meditação.
mesmo que por 5 minutinhos ao dia. Para outros, é ouvir uma música tranquila, ler um bom livro, cuidar das plantas, dar um passeio na natureza, ou simplesmente sentar em silêncio e prestar atenção na própria respiração. O importante é encontrar atividades que te tragam calma e que te desconectem das preocupações. Pratique a gratidão diariamente. Focar nas coisas boas da vida, por menores que sejam. Muda a nossa perspectiva e nos ajuda a cultivar um estado de espírito mais positivo e menos propenso ao estresse. E lembre-se, a vida é uma jornada, e cada fase tem suas belezas e seus desafios. Não se culpe por não ser tão ágil como antes ou por sentir mais cansaço. Abrace essa nova etapa com sabedoria e amor próprio. Pequenas mudanças nos seus hábitos diários podem fazer uma diferença imensa na sua saúde e felicidade. Comece hoje mesmo a aplicar essas dicas na sua vida. Acredite no poder de cada passo. Por menor que ele pareça, você merece viver cada dia com mais leveza, mais saúde e mais alegria. Se este vídeo tocou seu coração e te deu insights valiosos, deixe seu comentário abaixo. Adoraria saber qual desses lugares você vai começar a visitar menos. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Sua participação é muito importante para nós. Viva a sua melhor vida em todas as idades.